Olá, muito boa noite a todos, todas e todes. Hoje nós estamos aqui na 13ª live do Projeto Trajetórias. Essa é a penúltima live desse projeto que eu decidia fazer nesse mês de novembro e que eu pretendo permanecer aí mais vezes fazendo esse projeto. Olá, boa noite, Aline Neri. Prazer em revê-la, mesmo que esse rever não seja vendo, né? Gente, deixa eu só ajustar a luz aqui. Eu uso umas ring lights aqui para gravar e aí eu tô tentando melhorar essa iluminação e eu espero que fique bom e que também não me incomode um pouco o meu olho. Mulheres Negras Fazendo Ciência já está aqui, eu já vou chamá-las, porque aí a gente vai conversando, enquanto eu vou dando o recado inicial, os seguidores da Mulheres Negras Fazendo Ciência já. Boa noite, Lari, boa noite, Guilherme. Boa Oi, noite, Vitória, tudo bem? tudo bom Boa e você? noite, tudo ótimo. Vitória, antes de a gente começar a conversar, eu posso fazer só uns recadinhos aqui pro pessoal que vai nos seguir? Gente, ó, eu sou uma pessoa que eu tenho baixa visão, então eu às vezes não consigo ler aqui. Para eu ler aqui no celular, eu tenho que enfiar a cara. Então, eu tô acompanhando. Boa noite, Guilherme. Ó o barulho. Então, eu acompanho aqui no computador. Então, quando eu olhar para cá, não é que eu tô sendo mal educado, não, tá, gente? É porque eu tô acompanhando aqui pelo computador as mensagens. É... Além disso, quero avisar para vocês que todas as lives, essa é a 13ª, já tivemos outras lives do Projeto Trajetórias. Elas estão salvas aqui no IGTV e também no meu canal no YouTube, que se chama Caio Fayad, um Químico nas Letras. Então, a ideia desse projeto, né, que se chama Trajetórias, foi um nome assim, né, que eu sou super original, foi trazer pessoas negras que contassem um pouco sobre seus percursos nas ciências, nas artes. No momento que eu pensei essas lives, nós estávamos ainda antes do primeiro turno, então eu chamei também algumas candidaturas negras daqui de São Paulo para falar das suas propostas. Felizmente, as 3 candidaturas negras foram eleitas. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia essas lives aí que foram feitas durante todo esse mês, tá? Mas hoje nós estamos aqui com Mulheres Negras Fazendo Ciência, sendo representadas pela Vitória Lima. Vitória, é Vitória Lima ou Vitória Antunes? Oi? Como é que você prefere ser chamado? Que eu coloquei Vitória Lima, só que o teu arroba no Instagram é Tória Antunes, né? Não, Arantes. Arantes é meu nome Arantes, do meio. Arantes, olha a minha cabeça. Arantes é meu nome do meio. Por mim, tanto faz. Entendi. Muito obrigado a todo mundo que está aqui presente. Ó, vou ler por aqui que fica melhor. O Dalmo Ferreira, a Júlia RBTT, Dani Mara. Pessoal, pode deixar comentários aqui no chat, né, da live, que tanto eu quanto a Vitória a gente vai responder na medida do possível. Vitória, muito obrigado por estar aqui presente. Foi uma honra ter o perfil Mulheres Negras Fazendo Ciências. E aí, para contar um pouco da história, eu sou de São Paulo, Mulheres Negras Fazendo Ciências é do Rio, e a gente se encontrou a partir de uma live que nós participamos com o perfil Bora Fazer Ciência, do pessoal lá da UFRJ. Muito obrigado pela presença. De nada. Muito obrigada pela oportunidade também. É, essa, se eu não me engano, é a quarta live do grupo que eu participo, mas a gente sempre vai revezando para a Luciana, a Aline, a Tamires e as outras meninas. E engraçado que semana passada, né, tivemos outra coincidência que você participou da ABRAPEC junto com a Luciana. Que bom que você foi uma ótima dupla para ela também. Exatamente. E aí hoje eu trabalho, eu faço alguns vídeos para o YouTube, aí eu postei num grupo de pretos
Pretos da Ciência, se não me engano, esse é o nome do grupo, e aí a Luciana estava lá também, ou seja, a gente está aí circulando nessas redes sem saber que está em conjunto, né? Isso é interessante, né? Isso mostra que as ideias estão conectadas, né? Mesmo que a gente não conheça os rostos e, né, as pessoas que estão aí conversando. Isso é muito Sim. interessante. Vitória, para começar o nosso bate-papo, a maioria dos meus seguidores aqui, eles são de São Paulo. Então, eu queria primeiro que você apresentasse, falasse um pouco do Mulheres Negras Fazendo Ciência, que vocês são do Rio de Janeiro, certo? Da UFRJ? É só da UFRJ? Conta para nós um pouco aí como que esse projeto é institucionalmente construído. Então, Mulheres Negras Fazendo Ciência é um projeto que existe tanto no Cefet quanto na UFRJ, Cefet daqui do Rio de Janeiro, porque a Luciana, que é uma das coordenadoras, ela é professora do Cefet, em conjunto com a Ana, que é professora da UFRJ, e a Aline, que é doutoranda também da UFRJ. Então, o que eu acho mais assim, legal no nosso projeto é que integra tanto alunos de ensino médio do Cefet, quanto alunas da graduação da UFRJ. Uhum. Não, e isso é bacana mesmo, né? Porque geralmente a universidade fica um pouquinho mais isolada e acho que o fato do Cefet estar junto dá essa característica, né? Que é um pouco natural desses grupos mais ligados à educação, né? Mas o seu caso é um pouco diferente. Você não é uma aluna de licenciatura, você é da farmácia, certo? Sim. Conta para nós aí um pouquinho por que você escolheu farmácia? Porque você é bastante nova, tô vendo aqui, né? Parece que você entrou ontem na faculdade, é isso? Eu entrei ano passado. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Então, eu tenho 19 anos. Farmácia é um curso que eu escolhi porque a minha mãe sempre quis que eu fosse farmacêutica. E então, ao longo que eu fui crescendo, eu fui me aproximando mais da área da ciência. Eu também fiz técnico em biotecnologia, então foi nele, em 2018, que eu realmente me apaixonei assim, pela área de pesquisa. Acabei entrando no curso de biologia antes de entrar para a farmácia e acabei escolhendo essa área porque justamente eu tenho interesse em trabalhar na pesquisa desenvolvendo medicamentos para doenças que não recebem a atenção desejada da indústria, como as doenças negligenciadas. Inclusive, eu sou aluna de iniciação científica do Instituto de Biofísica da UFRJ e faço parte de um projeto que justamente desenvolve um medicamento para a leishmaniose, que é considerada uma doença negligenciada. E tem muitos casos no Brasil. Ela é endêmica em algumas regiões, principalmente para a população rural e de mineradores. Nossa, bastante interessante. Eu vou tentar explicar um pouquinho. Se eu explicar errado, você me corrige, tá, Vitória? Tá. Doenças negligenciáveis, pelo que eu entendo, Hum? Eu, doutora, mãe, tu tá aparecendo? tá me ouvindo? Não, agora sim, tava travando. A internet é algo complicado, né? Travou. Então, mas a ideia que eu estava desenvolvendo é que doenças negligenciáveis são um conjunto de doenças que normalmente não abarcam o norte global e por isso as indústrias farmacêuticas elas acabam não investindo em pesquisas e também em produção de remédios. É isso mesmo, né? Porque essas doenças negligenciadas, elas aparecem muito nas Américas, principalmente na América Central e do Sul, e em algumas regiões da África também. Então, realmente, como não são doenças que ocorrem com muita frequência na Europa, elas não
recebem a devida atenção. Então, a maioria das pesquisas que você vê voltadas para leishmaniose, doenças de Chagas e algumas outras doenças parasitárias, elas são de pesquisadores brasileiros, mexicanos, indianos e etc. E isso foi bom você pontuar, né, que é legal, você colocou indianos, mexicanos, porque existe uma corrente dos acadêmicos, né, que é fazer pesquisa no eixo sul-sul, né? Então, a importância de nós brasileiros fazermos ligações científicas, né, com países africanos, como Angola, Moçambique, Nigéria, com a Índia, com o México, é justamente para a gente poder dar destaque para os problemas dos trópicos, né, que a gente chama dos trópicos, porque se foi para esperar para o norte fazer alguma coisa, não vai fazer, né? Não mesmo. E farmácia é um curso que tem bastante química, né? Você gosta de química? Tem que gostar. Não, mas eu gosto. Quando eu fiz mestrado, eu tinha... Pode falar. Infelizmente, até agora eu só tive 2 químicas, né? Eu ainda estou no início do curso e teve essa questão de pandemia. Enfim, mas eu gosto bastante de química também. Eu fiz mestrado em química orgânica, né? Então é a química mais ligada ali, né, com a farmácia, né? Porque afinal de contas, né, o composto orgânico tem que entrar aqui no organismo, dissolver no local certo, né? Tem tudo isso. Que a gente não vai falar um pouco disso aqui, né? Mas é um curso bem bacana. Te desejo muita sorte, mas também, né, um bom desempenho do curso, né? Porque é um curso fantástico e acho que o posicionamento que você já tem desde cedo, né, é bastante importante para o modo como a gente acaba caminhando com a nossa carreira, né? E é justamente por esse posicionamento que eu te pergunto, assim, como é que você foi parar nesse projeto Mulheres Negras Fazendo Ciência? Essa é uma das minhas perguntas favoritas de quando eu faço a minha live, porque é o seguinte, eu conto a história que eu estava fazendo uma disciplina da faculdade e o que aconteceu? Era uma disciplina que a gente deveria desenvolver um projeto de pesquisa, né? Porque é extremamente necessário a gente aprender toda a parte da metodologia científica, que a gente tem contato ao longo do curso, e era de tema livre. Aí o professor falou assim, gente, 5 minutos para vocês pensarem o tema. O pessoal, meu Deus, o quê? E na hora, eu olhei assim para minha turma, que são 80 pessoas, mas você já pode imaginar quantos negros realmente tem nessa turma, que não chega nem à metade. Eu olhei e pensei assim, mulheres negras na ciência. Aí, ao longo da disciplina, né, a gente tinha que apresentar a introdução, as hipóteses do nosso trabalho, e o meu professor, ele discordava veemente que eu falei assim, mulheres negras na ciência, eu escolhi esse tema porque você vê um número muito baixo de mulheres cientistas e eu gostaria de entender como isso acontece. Aí eu fiz uma pesquisa e relacionei com o racismo estrutural e a interseccionalidade. Aí eu falei com o meu professor e ele falou, não, mas eu não acho que isso tem a ver, que não sei o quê. E foi isso o semestre inteiro. Eu recolhendo dados, mostrando todo esse aporte teórico. Não sei se ele ficou muito convencido, mas por fim, passei. Passou. Então, só que eu falei assim, mas eu gostaria de achar um grupo na faculdade que trate justamente por esse tema para eu conseguir um aporte teórico melhor e, de repente, ano que vem, fazer uma pesquisa ou um projeto de extensão nessa área. Então, através de uma amiga, eu achei o Negrex, que é coordenado pela Ana, que é um grupo de pesquisa chamado Núcleo de Educação em Gênero e Relações Étnico-Raciais na Educação Audiovisual e Ciências de Saúde. É um nome grande, mas basicamente é um grupo... Mas Negrex, pessoal, procura Negrex. E esse é C e S. Isso. Então, eu achei o grupo da Ana e conversei com a Luciana e a Luciana falou, bom, você está certíssima,
Inclusive, o nosso grupo recolheu dados de programas de pós-graduação, vendo quantas docentes negras tem nesses programas de pós-graduação. E, assim, nesses resultados preliminares, elas descobriram que o número é baixíssimo. E eu falei, nossa, isso é baixíssimo. E eu falei, que bom. Então, vocês pretendem levar isso mais para frente? Vocês têm algum projeto de pesquisa? Aí ela falou que tinha um projeto de extensão justamente chamado Mulheres Negras Fazendo Ciência, em conjunto com o Cefet, e que elas realizam palestras divulgando cientistas negras, mostrando esses dados, mostrando esse conceito de racismo estrutural e interseccionalidade, se eu gostaria de participar. Eu falei que sim, e foi isso. E aí você está nesse projeto desde quando? Desde aproximadamente março e abril, por aí. Já é bastante. Pode falar. Não vou falar nada. Tá. Não, já é bastante tempo, né? Porque, gente, vocês podem acessar aí o Instagram Mulheres Negras Fazendo Ciência, e aí vocês vão ver várias postagens, pelo menos no Instagram, né? Como a gente vai conversar um pouco aqui, que eu acho que esse é o legal do projeto, né? Ele não se limita à página do Instagram, né? Vocês dão palestra, eu vi que tem algumas coisas assim, não é? Sim. A gente acaba sendo mais convidada para fazer essas palestras justamente por causa do Instagram hoje. Antes começou da seguinte forma: a Aline, ela também trabalha no Museu do Espaço Ciência e Vida e ela gostaria de fazer uma oficina de mulheres negras cientistas. Como ela é do mesmo doutorado e do mesmo laboratório da Luciana, ela entrou em contato com a Luciana e na hora, assim, elas organizaram uma oficina, que foi muito legal, em agosto do ano passado. Infelizmente, eu ainda não estava presente no projeto, mas a partir disso foram surgindo outros convites, assim, vocês não querem levar esse projeto para universidade, ou para outra escola? E isso foi, assim, dando visibilidade para o nosso grupo e trazendo mais estudantes. Antes era só do Cefet, mas aí algumas meninas do Cefet entraram na universidade, depois chegou eu, que acabei achando a Luciana e a Ana, e por fim foi só aumentando. Perfeito. E pensando também nessa questão do Instagram, vou dar a minha visão, assim, né, para o Instagram de vocês. Que ele é bastante interessante porque ele pega mulheres negras fazendo ciências e ciências de um ponto de vista mais amplo possível, né? Entender essa ciência como uma parte intelectual que um ser humano desenvolve, né? Então tem... Porque uma das facetas do racismo é justamente o epistemicídio, né? Então o racismo tem essa ideia de que pessoas negras não produzem intelectualidade. Então, a página, ela pega esse aspecto, né? Então, você vai ter, por exemplo, cientistas, mas também vai ter a Dona Ivone Lara, que é uma grande escritora, que escrever também é uma questão intelectual, né? Como é que vocês fazem a seleção das postagens do Instagram, no caso? Vocês recebem muita mensagem no direct? Fala de fulana, fala de beltrana, como é que é? Eu não posso entrar muito na questão do Instagram, porque eu não sou responsável por ele, mas muita interação com o público. Assim, eles indicam outras páginas que tratam da mesma temática, elogiam a página, fazem depoimentos. Então, a gente começou a seguir páginas que tratam de conteúdos parecidos. E nisso a gente faz uma seleção de postagens assim, diárias nos stories, que mostram os feitos desses cientistas, mas também mostram, por exemplo, oportunidade de bolsas para mulheres, oportunidade de bolsas para jovens negras, seja na área da programação, de cinema, linguagens. E isso vai... seleção de lives também, claro, contando a história de algumas cientistas, e é assim que funciona a página do nosso projeto. O laboratório que você comentou é esse que a Luciana comentou, o laboratório de vídeo educativo?
Sim, Eu o acho que isso tem, laboratório. tem perfil, não é? Não é LVE. É que Ele agora, é que agora eu estou em contato com vocês do Rio, e aí o algoritmo fica me mandando um monte de coisa, e aí eu fico só captando. Sim, então, resumindo, o Negrex ele está localizado no LVE, que tem a Ana, professora de lá, a Luciana, que é doutoranda de lá, e a Aline também. Aí do Negrex a gente tem parceria com o nosso projeto Mulheres Negras Fazendo Ciência, entendeu? Ou seja, todo mundo em um pinho só. É que parece complicado, é que nós estamos dentro da universidade, a gente consegue entender muito bem nessas coisas, né? Mas é bom explicar um pouquinho para quem acaba não estando na universidade. Inclusive, faltou uma palavra eu falar aqui, que é a palavra extensão. Eu acho que é importante falar para quem nos ouve que a universidade pública brasileira ela está centrada num tripé, que é o tripé do ensino, pesquisa e extensão. O ensino é aquilo que a gente costuma mais falar, que é justamente a oferta de curso de graduação, não é isso, Vitória? Por exemplo, a Vitória faz farmácia. Isso é o aspecto do ensino, certo? Sim, Aí tem a pesquisa, que está relacionada com a questão da pós-graduação, onde você tem mestrandos e doutorandos. Também tem iniciantes da ciência, né? Pessoas que fazem iniciação científica, com seus projetos de pesquisa. E a extensão é o terceiro tripé que ela busca aliar a universidade com a comunidade externa a ela. Então, por exemplo, a gente fala que Mulheres Negras Fazendo Ciências é um projeto de extensão porque ela faz oficinas, porque ela tem essa página no Instagram que chega em pessoas que estão fora da universidade. É isso? É que eu acho que queria complementar alguma. Eu me empolgo aqui falando, tá, Vitória? eu também. Por isso que a gente está Tá muito quente hoje aqui. tá muito quente aqui também. Misericórdia. O- Então, essa extensão, primeiro, eu gostaria de assim falar que uma iniciativa boa da Faculdade de Farmácia é que já no primeiro período a gente tem uma disciplina chamada Introdução à Extensão Universitária. Então, a extensão universitária para alguns cursos ela passa a ser obrigatória. E essa extensão ela é pautada no fato de que assim os alunos e a pesquisa que é desenvolvida na universidade, ela não pode ser restrita à universidade. A gente tem que arranjar uma forma de levar isso para a população e comunidade numa linguagem acessível e não só acessível, mas que tenha a promoção de um diálogo entre a universidade e a população leiga. Eu tô ouvindo, é que eu tô lendo aqui os comentários, porque a Luciana Espíndola e a Aline Neri, que são do grupo, elas estão fazendo vários comentários. Eu posso ler para a gente não perder, para depois eu ficar muito distante, Vitória? Pode sim. Então, só para avisar para quem chegou agora, eu estou aqui assim porque eu leio no computador, porque eu tenho baixa visão. Então, quando a gente perguntou, né, sobre a questão do Instagram, aí a Luciana ela comentou, as integrantes do grupo observam tudo que está acontecendo e faz as indicações. E aí a Aline Neri complementa que sempre tem muitas mensagens de todo o Brasil no Instagram, inclusive de pessoas que dizem se inspirar nas mulheres que postamos. Acho que isso é um ponto importante, né, para comentar, né, Aline? Vitória, você quer comentar um pouquinho sobre? Porque uma live que tá. Vou só falar uma live que eu estive aqui, né? Por exemplo, o Antônio Bertolo, que é do Espírito Santo, e acho que tanto aquela live quanto essa ela é muito interessante, porque a gente está fazendo as redes se conectarem, né? Tá usando as redes para de fato conectar pessoas. E aí, eu no privado não, desculpa, eu fui procurar um dos vídeos do Antônio, ele falava assim, eu quero fazer mestrado, mas eu não encontro professor negro ou professora negra para me orientar em química, na área dele, que é química industrial. Eu imagino que essa inspiração está um pouco nesse sentido, né? Porque às vezes algumas pesquisadoras que são homenageadas ali na página, elas estão vivas, estão atuando, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho muito legal de algumas pesquisadoras que são divulgadas na página e nas nossas palestras é que elas não atuam em uma única área, por exemplo, biólogas, ou geógrafas. Elas atuam também nas relações étnico-raciais. Então, você tem essa questão
da multidisciplinaridade. Mas sobre inspiração, assim, eu acho muito importante, porque é o que basicamente nos motiva naqueles dias que você tá, chega, vou largar esse curso, é tudo muito difícil. E quando você vê assim que existem pessoas iguais a você que lutaram tanto para ocupar aquele espaço, isso te traz levanta seu ânimo, sabe? Então, por isso que novamente aqui eu reafirmo a importância da página de divulgar essas mulheres. Aham. Mas você tocou num ponto que, assim, eu não sei se a gente pode fazer, se eu posso fazer essa conexão, mas quando eu comecei a fazer o meu curso de Química, eu ficava, assim, muito estressado o quanto que as coisas eram meio que fechadas, sabe? Assim, eu queria falar de Química, mas eu também queria fazer crítica social a partir da Química. Porque isso era um pouco da forma como eu fui educado, né? Eu escuto funk com crítica social, canto samba com crítica social. Eu estava acostumado a não segmentar o conhecimento, isso é para isso, isso é para isso. É sempre juntar, né? E aí a gente percebe que muitas pesquisadoras negras, elas fazem esse caminho, né? É multidisciplinar, é interdisciplinar por essência, não é algo que é meio que forçado para tendências educacionais, é algo que já vem. A internet vai nos dar problema, hein? Voltou. Desculpa, Vitória, a internet. Ó, foram 13 lives, só na sua que tá travando. Olha só. Mil desculpas. Não, sem problemas, acontece. Eu até me perdi onde é que eu estava. Eu estava falando um pouco de como que alguns pesquisadores negros não tratam essa questão multidisciplinar, interdisciplinar, como alguma, como é que eu posso dizer, alguma imposição. Ela já é natural da própria formação, pelo menos comigo era, sabe, assim. Eu sempre gostei de química e de letras, por isso que eu fiz 2 cursos, né? Eu acho muito importante ser multidisciplinar porque te dá um olhar mais amplo, tanto para a sua área. Estou fazendo medicamento, mas mesmo fazendo medicamento, se eu tiver um olhar mais amplo sobre como funciona o social, isso vai me ajudar de alguma forma na pesquisa, mesmo que seja para aquela área restrita, entendeu? E vice-versa. Sim, por exemplo, você, mulher negra, não escolheu fazer o medicamento para ter citação. Você escolheu fazer o medicamento por conta de resolver um problema, né? Porque cientista é isso. Eu penso assim, né? Cientista deveria resolver problemas e não ficar buscando citação de artigos, né? Acho que as coisas meio que se perdem e vem a gente chacoalhar esse povo, né? Ó, o que vocês estão fazendo? É, Gente, continuando aqui os comentários que eu estava lendo, né? Aí a Luciana, ela apontou que ela explicou sobre a questão do LVI, que é um laboratório virtual educativo, que nós na universidade a gente fala tudo por muitas siglas, é muito comum falar por siglas. Depois teve o Negrex, que a Vitória já explicou, e o Mulheres Negras Fazendo Ciência faz parte do Negrex, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Gente, peço desculpa pela internet, então possivelmente vocês devem ter comentado e eu devo ter perdido aqui. Então, se vocês tiverem alguns
comentários, perguntas para a Vitória, vocês podem postar aqui para a gente. Vitória, quais são os planos futuros para esse projeto de extensão Mulheres Negras Fazendo Ciência? Vocês estão satisfeitas com os resultados? Porque imagino que deve ser muito legal, né? Você receber mensagens, vai lá, vocês estão me ajudando, continua. Então, como eu falei, a interação do público é muito importante e um dos objetivos do projeto é iniciar essas jovens cientistas na carreira acadêmica. Então, no momento, a gente estava escrevendo um artigo e pretende continuar escrevendo. Inclusive, uma das nossas alunas de ensino médio está participando desse artigo. Imagina que maravilhoso, uma menina vai sair do ensino médio já com o artigo publicado. Outra coisa também é que um site está sendo construído justamente para a gente colocar direitinho essa questão da divulgação das oportunidades, de lives e outras coisinhas que a gente publica na nossa página. Realizar mais lives também, né? E espero eu que voltar a fazer eventos. Oficinas, né? Só que eu sei que não vai ser agora, né? Mas fazer eventos, assim, presenciais. A Tamires comentou aqui, esse site um dia sai, que ela que está ajudando a fazer o site. Então, gente, vai sair. Não, mas olha, é uma iniciativa muito... e outra coisa também que eu esqueci de comentar é que no projeto a gente também realiza, assim, leituras quinzenais sobre assuntos na relação étnico-racial. A gente está lendo o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que isso ajuda as nossas alunas que, como eu, chegaram quase agora, não sabem muito sobre os conceitos ou querem aprender mais, e a gente tem essas leituras. É isso. Isso é muito importante, né? Porque embora a gente um livro que parece que não tem nada a ver com qualquer uma das formações das pessoas que estão aqui nos seguindo, aqui, a Kelma, que é da Biologia, a Fernanda, que Tino da Letras e tal, mas acaba perpassando a gente, né? E aí eu vou contar para vocês, se você me permitir, Vitória, como que eu percebi uma coisa na minha pesquisa que foi justamente o que me norteou para fazer o meu projeto de pesquisa. Na área de educação em ciências, é muito comum você ter trabalhos que relacionem ciência e literatura. Porque a ideia é mais ou menos assim. Se você tem uma literatura, que é um livro normalmente agradável de ler, que tem um enredo, uma história, ou uma poesia que toca as pessoas começam a refletir sobre o tema, você tem uma obra literária. E nessa obra literária você tem aspectos da ciência, então essa obra literária poderia ser algo para despertar para a ciência. Então você vai ter várias pesquisas, muitas pesquisas que falam sobre literatura e ciência. Aí eu fiz um trabalho já pensando nesse aspecto do racismo estrutural, de como que a gente precisa muitas vezes revelar aquilo que não está visto, né? Porque o branco ele não é racializado, né? A gente precisa começar a pensar nessa racialização das pessoas brancas. Inclusive, o que eu sempre falo para as pessoas brancas assim, quer estudar educação étnico-racial? Então pesquisa branquitude, pesquisa privilégio branco, porque é um campo que precisa de análise e tal. E aí quando eu fiz, eu peguei a obra dos artigos e eu fui ver assim, essa obra aqui, quem escreveu? Peguei a segunda, quem escreveu? A terceira, quem escreveu? Quando eu relatei todos os autores, aí num evento que se chama INPEC, que é Encontro Nacional de Pesquisa e Educação em Ciências, de 40 autores, apenas 3 negros tinha nessas obras, né? Então, pensando em temas, né, como racismo estrutural, que a gente consegue fazer com que a nossa pesquisa revele coisas que estavam apagadas, né? Então, eu acho bem legal, assim, fazer esses grupos de leitura. No meu grupo,
Eu tô fazendo todo mundo ler o Pequeno Manual Antirracista. Aproveitar que são livros baratos, né? Que dá para as pessoas comprarem. O que você acha? Falo muito, tá? Você pode ir falando. Não, eu acho uma boa ideia. Inclusive, eu ia te perguntar um pouco mais sobre o seu projeto, né? Que eu vi você postando no Stories, sobre o que você apresentou na Abretec, que foi a educação étnico-racial no ensino de química. Então, eu queria te perguntar, assim, como que você relacionaria a química com a relação étnico-racial? Um dos livros que eu gosto bastante de pensar, já vou partir para o meu projeto, tá? É esse livro aqui, Água de Barrela. Esse livro é escrito por uma escritora, se eu não me engano, também do Rio de Janeiro, chamada Eliana Alves Cruz. Então, o que acontece? Conseguiu captar? O que acontece aqui nesse romance? O título dele é Água de Barrela. Então, a química é uma ciência que estuda os materiais, as substâncias e materiais. Então, qualquer químico, quando lê Água de Barrela, já vem a lâmpadazinha do material. Mas que material é esse? Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver nesse livro, logo no começo, que a escritora vai dizer que a água de Barrela era uma água que as lavadeiras, elas pegavam água, esquentavam essa água e colocavam cinzas de madeira. Então, daquele caldo que era formado, elas utilizavam para lavar roupas. Então, aqui, o que eu penso, né, aqui, que eu acho interessante? Nós sempre falamos das mulheres lavadeiras, né? Mas, assim, não tinha Omo, não tinha detergente P. Existia um material daquele contexto histórico. E também, os brancos não fizeram telecurso para ensinar as pessoas negras a proceder os trabalhos. Havia um conhecimento de transformação de material que vieram com as pessoas negras escravizadas. Então, eu gosto de trabalhar esse livro porque, obviamente, né, ele não é um livro de química, ele é um romance histórico. Então, aqui nesse livro, você vai ter vários momentos da história brasileira narrados a partir da perspectiva negra, porque a literatura negra muda o ponto de vista da narração das histórias, né? E o interessante é como que esse material químico aparece durante todo o contexto. E aí, por esse livro é dessa forma. Aí um outro livro, a gente pensa de uma outra forma. Tá conseguindo? Agora eu tô com medo de a internet cair e você não tá me ouvindo. Não, eu tô te escutando sim. Sua imagem tá um pouquinho ruim, mas agora melhorou. Gente, olha, eu tô super envergonhada agora com essa minha internet. A Luciana comentou aqui. Nós fazemos um ciclo de formação em relações étnico-raciais para as alunas de iniciação científica, de graduação e de ensino médio. Nós fazemos reuniões quinzenais de leitura orientada. Que é o que você estava comentando, né? E aí... foi mal. Inclusive, voltando para os dados do Negrex, que eu comentei sobre a quantidade de professoras negras nos programas de pós-graduação, um que eu gosto bastante de citar é sobre o dado da quantidade de professora nos programas do Centro de Ciências da Saúde, que é onde está localizado o LVE e a Faculdade de Farmácia. De 777 professores, só 4,86% são docentes negras. Então, você vê que isso não é força da nossa cabeça, não é mimimi falando que não tem gente, que não existe, praticamente não existe mulheres negras, e sim são dados baixíssimos que são justificados por esses conceitos que eu já mencionei aqui. Inclusive, no Instituto de Biofísica, que é onde eu faço iniciação científica, dos 90 docentes dos programas, não existe nenhuma mulher negra, zero, nenhuma. Então, assim, por quê?
por que que a gente tem que abrir um debate sobre isso? Para justamente você explicitar o que acontece dentro desses ambientes acadêmicos e começar a tomar medidas que promovam a entrada dessas pessoas na universidade. Como, por exemplo, as políticas de ações afirmativas, não só para graduação, mas para pós-graduação também. Depois disso, como que você vai manter essas pessoas na universidade? Exatamente, isso é um ponto importantíssimo. E aí você comenta de um aspecto que é interessante, assim, né, jogando com todo, né, aspecto, né, que você está apontando, pautar as questões das mulheres negras, né, não é uma questão segregacionista, é o contrário, né, você mostrar que existe essa invisibilidade, a gente só quer dar visibilidade a essas cientistas que estão trabalhando e inspirar que as novas também entrem, né, nesse sentido, né? Sim. Tem outro dado muito legal do livro da Sueli Carneiro também, que está no livro Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, que ela fala que para uma mulher negra atingir o mesmo padrão salarial de um homem branco, ela tem que ter de 4 a 11 anos de estudos a mais. Ou seja, se ela chega nesse espaço acadêmico com a titulação de doutorado, ela tem, assim, currículos excepcionais. Por exemplo, a gente mostra pesquisadoras que têm mais de 30 prêmios, a outra pesquisadora tem mais de 1.200 citações. Então, são assim, são pessoas que são realmente muito inspiradoras. Exatamente. E aí você falou de mulheres negras fazendo prêmio, né? E é importante, às vezes, pensar também, aí você pode complementar, que às vezes por um deslize, uma trajetória brilhante de uma pesquisadora negra, ela é jogada no lixo. Se você for lembrar o que aconteceu com a Joana d'Arc, né? Uma doutora negra em química que atua na pesquisa junto com a educação básica numa escola técnica, e aí por conta de um deslize da questão de Harvard, a imprensa começou a massacrá-la. Então esses projetos, eu penso, de dar visibilidade para as mulheres negras, é também para não cair para aquela visibilidade seletiva que a imprensa tradicional nossa adora dar, né? E você tem que parar para pensar também. Se você tem mais de 50% da população considerada negra, por que existe um número tão baixo de docentes negras nas universidades, em cargos gerenciais, na política? Entendeu? É uma coisa assim que não faz sentido. Então, novamente, por que isso acontece? Tem que existir o debate. Exatamente. Vitória, nós já estamos nos aproximando aos 10 minutos finais. Eu peço mil desculpas pelas interrupções da internet, me deixou um pouco aqui mais desnorteado. Já estava com calor e aí a internet caiu. Não é de bom tom, porque a internet aqui, a live é como se fosse a minha casa, né? Eu te convidei para a minha casa e eu não consigo te recepcionar. Eu peço mil desculpas. Você já quer encaminhar para a finalização, indicar como que as pessoas podem seguir o Mulheres Negras Fazendo Ciência? Teve algum comentário que eu me perdi aqui, que foi comentado assim, que precisava institucionalizar o Mulheres Negras Fazendo Ciência no sentido para dar financiamento. Tem algum caminho nesse sentido? O que? Repete a E aí pergunta. Deixa eu ver se eu consigo achar. Mas era um tipo de... Aqui, ó. Foi da Eleonara Curten. Tem que virar política pública. Falar com os órgãos de fomentos e outros. Parabéns, Vitória e Caio. No caso aqui, parabéns, Vitória, e às Mulheres Negras Fazendo Ciência. O que ela está colocando é que esse projeto de extensão deveria ter fomento, financiamento para a extensão, né? Vocês estão organizando isso? Vocês conseguem me dizer? Porque, gente, quem está na universidade sabe o sufoco que é para conseguir dinheiro. Eu tenho também no meu grupo
a balbúrdia, algumas coisas, e é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil. Eu não sei nem se a Vitória vai ter condições de falar, mas poderia falar enquanto eu leio aqui alguns comentários. Por favor, Vitória. Então, em relação a fomento, não temos, mas as nossas alunas do projeto, a maioria delas são bolsistas. Eu sou voluntária porque eu já recebo bolsa de iniciação científica, mas a gente procura financiar as nossas alunas. Mas existem outros projetos que são financiados, que eu conheço também, como, por exemplo, o @Pretas na Ciência, fomentado pelo Consulado Americano. É uma página que está começando agora e eu recomendo que vocês seguirem também. E agora está começando a surgir bolsas para jovens negras, como eu já falei, na área de cinema, educação. Tem uma, inclusive, que está aberta e a divulgação, eu acredito que esteja na nossa página. É uma bolsa chamada Prosseguir, se eu não me engano. Então, isso que é importante. A gente está começando a ter um fomento para incentivar essas pessoas a permanecerem na universidade, a seguirem a ciência e se aprimorarem ainda mais na carreira acadêmica. Nossa, você falou de um outro projeto, né, que tem bolsa, e eu lembrei até virei aqui para pegar o livro, esse livro aqui que se chama Divulgação Científica, Textos e Contextos. É um livro da Livraria da Física. E o primeiro capítulo, que eu acho que tem tudo a ver um pouco nós estamos discutindo, que foi escrito pelo professor Roberto Dalmo Varelo Lima de Oliveira e pela professora Bárbara Cristina Soares Pinheiro, que é uma professora da UFBA, do ensino de Química, que trabalha também com relação a uma educação antirracista no ensino de Química. E olha que legal o título é muito provocativo. É um livro de divulgação científica, que é assim, divulgação de qual ciência? Diálogos entre epistemologias emergentes. E isso é interessante, né? Você falar que já tem projetos recebendo bolsas, porque para poder fazer porque também é um tipo de divulgação científica, né? Ter uma conta no Instagram também é um tipo de divulgação científica. E as pessoas não olham por esse lado, né? Só querem olhar para um aspecto de uma representatividade e querer jogar para uma questão vazia, mas é uma representatividade e também é divulgação científica, caramba. Uhum. Então, é importante pontuar que a divulgação científica ela possibilita a transformação e ela diminui a invisibilidade da nossa temática, porque a partir do momento que as pessoas reconhecem o que acontece, elas vão procurar meios de desestabilizar essa estrutura racista e começar a ter atitudes antirracistas. Então, por exemplo, assim, é bom ressaltar aqui que, apesar de tudo isso que acontece, o nosso projeto ele é institucionalizado, tanto no Cefet quanto na UFRJ, e que somos uma manifestação de resistência. É isso. Muito bom. Acho que essa finalização é muito importante, né? Porque já é imagino que deva ter sido uma ação muito importante institucionalizar um projeto como esse. Vitória, agradeço demais a sua presença. Novamente, eu peço desculpas, já pedi desculpa umas 4 vezes aqui pela internet. Você quer deixar seu recado final? Eu já falei que sem problemas, tá? Já está me irritando você. Tudo acontece. E além disso, a divulgação científica, ela mostra para as pessoas o que acontece na universidade. Porque se as pessoas não sabem o que está acontecendo, começa a ter uma onda de descredibilidade da ciência, que é o que a gente está vendo hoje em relação ao isolamento social, ao vírus e etc. Então, assim, muito obrigada pela sua série de lives que você fez. Eu achei extremamente importante.
E gostaria de agradecer a oportunidade também, agradecer a todas as pessoas que assistiram. Agora é aquela hora que eu mando beijo para os meus amigos. Mando beijo para os amigos. Pode mandar. O pessoal da minha igreja que divulgou bastante essa live. E é isso. Gente, obrigadão pela presença, amigos da Vitória, meus amigos, pessoas que caíram aqui de paraquedas, porque por conta do tema, né? A gente divulgou a partir de hashtags, ele é bastante importante. Agradeço imensamente a todos. A Vitória já me perdoou, agora é desculpa para vocês, né? Pela queda da internet. Mas é isso. Sigam na internet o @ Mulheres Negras Fazendo Ciência. É tudo junto, o nome é grande mesmo, mas é assim. Mulheres, tudo no plural. Mulheres Negras Fazendo Ciência. E acompanhe também os outros projetos ligados com... Não, os projetos não, né? Mas o LVE, o Negrex, tudo isso que está relacionado com essa estrutura bastante importante que dá suporte para esse projeto de extensão. Assim eu me despeço. Um beijão, Vitória. E, gente, vamos conhecer as mulheres negras que estão fazendo ciência, seja até pelos outros canais que a própria Vitória mencionou. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.